um contrato de locação ele tem que ser tratado com muito respeito, porque é uma renda que a gente vai ter, uma renda recorrente que a gente vai ter e vai trazer muitos benefícios para a nossa empresa e para a nossa vida pessoal também, tá? Então, tem que ser tratado um contrato de locação, como eu acabei de falar, tem que ser tratado com muito respeito. Então, eu anotei alguns pontos aqui que eu considero que é o jeito muito errado de se começar a trabalhar com locação de impressoras. Eu sei que tem muita gente que trabalha assim e que acha que ter o máximo de lucro possível logo de cara é o jeito certo a se trabalhar, né? Então, é aquela luta por conseguir fechar um contrato o mais barato possível. Então, você vai e compra as impressoras mais baratas, compra impressoras usadas e coloca lá para o cliente começar a imprimir, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro item que eu anotei aqui, que eu considero um jeito errado de se trabalhar com locação de impressoras, é comprar impressoras de leilão, tá? Então, eu considero impressoras de leilão aí uma das piores formas de você começar a trabalhar com um contrato de locação de impressoras. E por que isso, né? Primeiro a gente tem que entender por que eles estão sendo leiloados, né? Na maioria das vezes, são empresas que já fazem locação de impressoras, né? Então, são empresas que fazem locação para órgãos do governo, órgãos públicos, bancos e grandes empresas. Então, quando a impressora acaba a vida útil dela, ou muitas vezes quando acaba o contrato, eles colocam essas impressoras para leiloar e colocam elas como revisadas, né? Então, o que eu considero uma impressora revisada? Eu alugo impressoras usadas, mas são impressoras que eu comprei novas, tá? Então, quando eu compro uma impressora nova, ela fica comigo por muito tempo, e para mim não tem problema nenhum eu alugar ela para um outro cliente. Mas o que acontece nesse caso? A diferença é a seguinte: eu conheço o histórico de manutenção dessa impressora, né? Então, eu não trabalho com peça remanufaturada, por exemplo, então o fusor da impressora, eu só trabalho com fusor original, né? Então, quando a impressora acaba a vida útil de uma unidade fusora, por exemplo, eu compro o kit de manutenção original, tá? Da impressora. Eu não faço remanufatura de fusor, tá? Já fiz muito, e hoje eu não faço mais exatamente porque eu já fiz muito, tá? Então eu entendo toda essa parte aí como eu disse, do respeito que a gente tem que ter com o contrato, tá? É o respeito com o contrato, exatamente, não é só respeito com o cliente ou respeito com a gente, né? Então tem que ter o respeito realmente com o contrato, tá? Como eu disse, é algo que a gente não fecha 3, 4 por dia, então a gente tem que fazer com que esse contrato ele perdure na nossa base por muitos e muitos anos, e não só aqueles 2, 3 anos que a gente fechou inicialmente, né? Então a gente tem que deixar o nosso cliente sempre satisfeito, fechar um contrato aí de 4, 5, 10 impressoras e já colocar todas as impressoras usadas, impressoras que você comprou em leilão, e se você deu aquela revisada, né? Ah, eu revisei, tá revisada. Aí você troca o rolete, troca a película do fusor ali e vai, tá? E aí o cliente imprime 5.000 páginas por mês em cada impressora, e a cada 3 meses você tem que refazer o fusor do cliente, né? Então, dessa forma, você não vai deixar o seu cliente satisfeito, porque a recorrência de chamado para manutenção é um dos itens que mais causam rompimento de contrato, tá? E não renovação também. Então, quanto mais o seu cliente abre chamado para manutenção, né, durante um mês, você pode ter certeza que ali é onde ele vai ficar insatisfeito com o seu serviço. Trabalhar com impressora de leilão é o nosso primeiro item aqui, em que eu não recomendo, aliás, eu recomendo fortemente que você não faça esse tipo de início de contrato. Então, o segundo item aqui que eu não considero, quer dizer, aliás, que eu considero bem de um jeito errado de se trabalhar. Fornecer toner remanufaturado, tá? Então, você trabalhar com os seus clientes de contrato só com toner remanufaturado, né? O toner remanufaturado, ele em alguns casos, ele sai mais barato, né? Ele sai mais em conta que o toner compatível, porém,
O toner remanufaturado, eu posso falar porque eu entendo muito de toner remanufaturado, tá? Se tem uma coisa que eu entendo na minha vida, é de toner remanufaturado, porque eu trabalho mais de 30 anos com esse tipo de produto. Mas você colocar, por exemplo, vamos lá, o setor mais crítico de uma empresa é o setor de atendimento, tá? Então, um hospital, um hotel. O setor de atendimento é onde ali não pode parar nunca, né? Onde tem um volume alto de tráfego de pessoas passando por lá. Normalmente os atendentes estão sempre numa correria muito grande e a impressora dá problema é o tipo de coisa que é a coisa que mais a gente tem que evitar, principalmente se a gente está alugando a impressora. Se a gente está alugando uma impressora para um cliente desse tipo, ele quer uma solução. E ele não quer que você crie mais um problema para ele, né? Porque se ele quisesse ficar com um problema, ele compraria as impressoras, ele não ia precisar alugar impressora, né? Então é só ele comprar e botar lá e fazer de qualquer jeito. Então, o toner remanufaturado, ele tem várias questões aí, tá? Que ele é feito por uma pessoa. Num dia a pessoa pode estar num astral muito grande para estar recarregando, fazendo com qualidade e tudo mais. No outro dia, ela pode estar num dia muito bom e fazer meio que de qualquer jeito. Então, você não consegue manter uma qualidade, um padrão de qualidade dos toners remanufaturados. Além disso, por melhor que seja feito um toner remanufaturado, ele costuma ter uma vida útil muito menor que o toner compatível, tá? Então, ele acaba, o pó que é usado, a matéria-prima que é usada, ele tem um gasto muito maior, ele joga muito mais resíduo na lixeirinha do toner ali, né, no kit de limpeza. Aquele kit de limpeza, dependendo da qualidade do pó que você está usando, ele vai enchendo, ele tem a possibilidade de vazar esse kit de limpeza, né? Então, a chance de você colocar um toner manufaturado na impressora e ele soltar muito pó dentro da impressora e você ter uma demanda muito alta de manutenção preventiva, a chance é muito grande também, tá? E também, é o que eu digo, a durabilidade de um toner manufaturado pode chegar na metade. Vamos supor, você pega um toner aí que tem capacidade de rendimento para 2.000 páginas. A chance de chegar nos 700, 800 páginas esse toner apresentar algum tipo de produto, algum tipo de problema é muito grande, porque quando você faz a remanufatura de um toner, ele tem vários cilindros lá dentro, várias lâminas, que com o tempo ele vai se desgastando. E via de regra, quando você faz a recarga de um toner, você troca só o cilindro de imagem. Isso se trocar o cilindro de imagem todas as vezes, né? Muitas vezes faz a recarga utilizando o mesmo cilindro de imagem que já foi usado uma vez. Mas ele tem outros cilindros lá dentro, tem cilindro magnético, né? Tem a Wiper Blade, que é a laminazinha de limpeza, que ela é de borracha, então tudo isso vai se desgastando. E esse tipo de produto, ele é feito para ter um uso só, né? Ele não é feito para recarga, essa é a verdade, não é feito para recarga. Beleza, aguenta uma segunda recarga? Aguenta uma segunda recarga. Mas para a gente colocar num cliente de locação, ele é um produto assim, totalmente inadequado no meu ponto de vista, tá? Então, um outro item que eu recomendo muito, muito que você tome cuidado e não deixe de fazer é não recolher o toner vazio, tá? Então, toda vez que você for fazer entrega dos toners, você recolha os toners vazios do cliente, tá? Daí a gente tem vários motivos, né? Algumas vezes o cliente eu já tive muitos casos, tá? E eu tenho até hoje do cliente devolver o toner para a gente cheio, né? O cliente ele acha que ele usou o toner e ele coloca tudo no estoque ali de toner usado e mistura o toner novo que a gente colocou com o toner usado e ele acaba devolvendo para a gente o toner e quando a gente pega o toner tá cheio, muitas vezes lacrado. Abre a caixa, sabe? Às vezes o cliente abre a caixa e acaba fazendo, não sei o que ele acaba aprontando lá e que ele não tira o toner da caixa e a gente vê o toner, ele ainda está cheio. Então, esse é um dos motivos para você não tomar esse tipo de prejuízo. Uma outra coisa que, se você vai começar agora, ou se você está começando, não ter uma impressora de reserva. Se você vai começar agora,
a conquistar os seus primeiros contratos, ele vai começar a trabalhar com impressora nova, né? Então você fechou seus primeiros clientes, está colocando impressora nova, você não tem muito que se preocupar com impressora de reserva. Porém, uma das primeiras coisas que você deve fazer na hora que você começar a se capitalizar é ter uma impressora de reserva, tá? Então, você sempre chegar no cliente, o cliente teve um problema na impressora, você chegar no cliente, retirar a impressora, mesmo que você demore um dia só, ou mesmo que você resolva até, às vezes, no mesmo dia, e deixar o cliente sem nada, todas as vezes, o cliente ele vai acabar sentindo que você não está entregando um bom atendimento para ele. O cliente vai falar assim, poxa, se fosse para eu ficar sem impressora, eu comprava uma impressora, eu não ia precisar alugar, né? Então, ter uma impressora de reserva é um dos primeiros investimentos que você deve fazer assim que o seu caixa tiver, né, que seu caixa já tiver ficando um pouquinho mais fortalecido, tá? Então, não ter uma impressora de reserva é um jeito errado de você trabalhar com locação de impressoras, tá? Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer, a princípio, é ter uma impressora de reserva. Aí, que impressora você vai ter? Compre uma impressora completa, de preferência uma multifuncional, e tenha Wi-Fi, que tenha ADF, que tenha rede Ethernet, tá? Porque aí você já atende todas as possibilidades do seu cliente, né? Então, muitas vezes você pega uma impressora de reserva que ela é só Wi-Fi, o seu cliente que está com problema, ele usa a rede Ethernet, onde ele está, a rede Wi-Fi não funciona muito bem, não vai adiantar nada, né? Então não vai adiantar muita coisa a sua impressora de reserva. Então, sempre que você tiver uma impressora de reserva, coloque uma impressora completinha, tá? Que ela tenha todas as funções ali para o seu cliente não ficar na. Bom, vamos lá. Uma outra situação muito interessante aqui é fazer a manutenção do cliente e devolver ela no estado. Ou seja, você retira a impressora do seu cliente, vamos supor, precisa trocar um fusor da impressora aí, vou fazer uma limpeza na cabeça de impressão. Você retira essa impressora, faz a manutenção e devolve a impressora para o cliente do jeito que ela está. Tá? Isso é um erro também, porque por duas coisas, tá? Uma que é uma oportunidade que você tem de já fazer uma revisão preventiva na impressora e uma limpeza geral nela. E essa limpeza também você vai mostrar para o seu cliente o cuidado que você tem com ele, tá? Então é muito importante você aproveitar toda vez que você pegar a impressora do cliente para fazer uma manutenção, você já devolver ela limpinha, bonitinha, fazer aquela lavagem nas peças externas dela e tudo mais, tá? Vamos lá. Agora, vamos começar a falar das coisas que podem te prejudicar diretamente, tá? Então, não ter um contrato muito bem amarrado. Eu sei que tem muita gente, mas muita gente. Olha, eu não vou falar a maioria porque eu não tenho estatística aqui para falar. Mas eu sei que tem muita gente que aluga impressora sem nem ter um contrato, tá? Não tem nenhum contrato. Quanto mais um contrato muito bem amarrado, né? Então, você tem um contrato ali onde ele mostra para você, onde fique muito bem definido, multa por atraso, multa e juros por atraso no pagamento, né? Que fique definido ali a data do pagamento, obviamente, mas a multa e os juros do seu cliente atrasar, né? Então tem que estar em contrato, não só no boleto, tá? E pagamento só no boleto, tá, galera? Não aceite pagamento por Pix, por depósito, nada disso. Tem que ser só boleto, porque dessa forma, se o cliente atrasar, ele vai te pagar a multa e os juros, tá? Então você não fica sem receber esses valores aí, porque tem muita gente, porque assim, desculpa para não pagar em dia, o cliente vai ter muita, né? Então, o ideal é você realmente trabalhar sempre com boleto. E além do boleto, vamos supor, se você estipula lá 2% de multa, 5% de juros, vamos supor, que é mais ou menos o que eu coloco, eu acho. Isso tem que estar no contrato também, tá? Então tem que estar definido no contrato, tudo que você faz tem que estar no contrato, né? Então você definiu a multa e os juros, você tem que colocar ali também
essa multa e os juros aí, cobrar, tá? Tem que cobrar, tá? E no contrato, nada pode ficar na palavra, tá? Nada pode ficar na conversa. Ah, vamos combinar de fazer tal coisa? Você combina e não põe no contrato, né? Então, por exemplo, multa por encerramento do contrato, caso o cliente queira encerrar o contrato no meio do que foi o combinado, tá? Então, coloque uma multa, porque muitas vezes você compra a impressora, você parcela a impressora, você está contando que você vai ter essa entrada mensal para você conseguir pagar a impressora, né? Ou que não seja isso, ou que seja só realmente de você tá contando com esse dinheiro, né? Às vezes você faz alguma mudança na sua empresa, você contrata mais funcionário, mais alguma coisa, que você conta com essa entrada de dinheiro e o cliente vai e resolve cancelar o contrato no meio. Então você tem que ter ali um valor de multa. Então nada na palavra, tudo tem que estar no documento. Porque, ó, no começo é tudo muito legal, tudo muito bonito, mas no dia a dia do contrato, se o cliente ele acaba tendo alguma dúvida, ele acaba tendo alguma coisa, algum desacordo ali que não é interesse dele, que ele acha que está indo contra o interesse dele, você vai ter o contrato ali para se defender, para mostrar para ele que foi isso combinado e você está cumprindo com o combinado, tá? Então, faça o contrato, releia o contrato, revisite esse contrato sempre para você saber o que você combinou com esse cliente, tá? Outra coisa também, aqui a gente já vai partindo por um outro lado. Esse aqui é um dos jeitos mais errados de se fechar um contrato de locação de impressora. Fechar o contrato sem saber se você vai ter lucro. Ou seja, você precifica o contrato para o cliente, vamos supor, você vai cobrar R$ 1.000 por mês. Aí o cliente fala assim, eu tenho... que o fulano ali da esquina está cobrando 850. Aí na ânsia de fechar, você nem faz as suas contas, você vai e fecha para o cliente nos 850. E aí começa a ficar insatisfeito, porque você começa a ficar naquela insatisfação, porque um tempo depois você descobre que esse é um contrato que não está te dando lucro, e você começa. E aí você começa a ser obrigado a fazer coisas que você não deveria, né? Então, por exemplo, depois de um tempo você já não consegue colocar um fusor novo na impressora do cliente, porque o contrato ele já não é lucrativo, então você tem que começar a fazer a remanufatura desse fusor, tá? E aí os problemas recorrentes começam a aparecer na impressora do cliente, todo mês ele te chama porque a impressora está dando problema. Então, o contrato ele tem que ser muito bem precificado para você nunca correr o risco de chegar a um ponto de você ter que diminuir a sua qualidade de serviço para poder ter lucro ou para poder até muitas vezes nem ter o prejuízo, né? Tá? Então, toma muito cuidado com a precificação do contrato. Uma outra coisinha aqui que eu ia falar do contrato, caramba, me fugiu. Me fugiu. Eu estava falando agora disso aqui, eu lembrei do que eu ia falar do contrato e me fugiu. Mas beleza, vamos seguir em frente. Se eu lembrar, eu volto a falar. Uma outra coisa também, ó, isso aqui eu sei que também tem muita gente que sofre. Fazer tudo às pressas e aceitar a pressão do cliente, tá? Então, quando você fecha um contrato de locação, é o seguinte, um contrato de locação, a gente fecha ele tem alguns passos para você fechar um contrato de locação. Então, um dos primeiros passos é o envio da proposta, tá? Então, no envio da proposta para o cliente, você tem que deixar muito claro algumas coisas. Por exemplo, quanto tempo você vai demorar, quanto tempo você vai levar para entregar as impressoras para esse cliente depois que ele assinar o contrato, tá? Então, não é no aceite do contrato, não. Depois que ele assinar e te devolver a via assinada, né? Então, como é que eu faço? Eu faço o seguinte: ele aceitou a proposta, a gente monta o contrato, eu envio o contrato por e-mail para o cliente, tá? Peço para ele assinar em 3 vias, ele assina as vias, tá? E eu mando o motorista retirar essas vias assinadas. Quando eu retiro as vias assinadas, beleza, eu já estou pronto para comprar as impressoras, tá? Enquanto eu não recebo as vias assinadas, eu não compro a impressora. E isso tá na minha proposta,
né? Então, você envia a proposta para o cliente, aí o cliente fala, bom, beleza, meu, vamos fechar, tá fechado, tal. Pô, me entrega as impressoras, puta, eu tô desesperado, eu tô precisando. Aí você fala, puta, é que eu preciso do contrato, assinar. Não, mas eu vou assinar, fica tranquilo. Já vai me mandando o contrato aí, já me manda as impressoras que eu preciso dela para ontem. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que você não deve cair, tá? Não deve cair, porque aí você fica sem ter como cobrar do cliente depois a via, tá? A via do contrato assinado. Então, a única forma que você tem de você realmente ter como jogar, né? Jogar entre aspas com o cliente ali. Falar assim, ó, eu só te entrego a impressora enquanto você, depois que você me entregar o contrato assinado, é ali. Depois, meu amigo, não tem muito mais para onde você correr, tá? Então, pegue o contrato assinado. Pega, porque, olha, quando o cliente assina o contrato, se o cliente não assinar o contrato, meu, no mês seguinte ele fala: ah, não, não era o que eu esperava, não são essas impressoras que eu queria, essa impressora que você me forneceu não me serve, tá? Então, quando ele está com o contrato assinado, isso ele não vai poder falar mais, porque a impressora já foi combinada na proposta, vocês já alinharam a impressora na proposta, você já falou para ele o que a impressora, a impressora que você ia fornecer ela continha, ela tinha ali de dispositivos. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer: você aluga uma impressora para o cliente com ADF, né? A impressora com ADF e tal, beleza. Aí você não pega o contrato, você entrega lá a impressora, roda 1, 2 meses, aí o cliente vira e fala assim: ah, putz, será que você não consegue trocar essa impressora que ela faça digitalização frente e verso? Eu preciso de uma impressora que digitalize frente e verso, porque o pessoal aqui está digitalizando muito. Quer dizer, se você falar que não, você começa a criar um monte de situação ali. Aí ele fala, então eu vou devolver a impressora, eu vou fechar com outro, tal, tal, tal. Mas se você tem o contrato assinado e amarrado, vai estar no contrato dizendo que qualquer tipo de alteração de impressora vai ter um custo, tá? Mesmo o cliente com um contrato assinado, ele pode questionar isso. Ele pode pedir uma mudança de impressoras e está tudo bem. Mas aí você vai cobrar dele a mais, tá? Então, obviamente, que se ele virar e falar assim, eu quero uma impressora, não precisa nossa impressora que você me colocou aqui, a gente colocou a franquia de 5.000 páginas, mas eu estou vendo que eu vou imprimir só 1.000 páginas por mês, eu não vou precisar tanto. Se você comprou uma impressora para 5.000 páginas, sendo que você, para 1.000 páginas, você poderia ter comprado uma jato de tinta de R$ 900, você acabou pagando 4.000 em uma impressora, você tem no contrato bem amarrado, você vai falar para ele, meu amigo, agora você vai ter que ficar com essa impressora aí, não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. Agora, se você não tem o contrato assinado, ele pode devolver e vir com esse tipo de conversa, tá? Eu vou falar para você, eu posso ficar aqui o dia inteiro contando histórias desse tipo de situações que podem acontecer, porque eu já passei por várias, tá? Então, esse lance de você ter o contrato amarrado com o cliente é muito importante, porque eu já vivi, eu já fui essa pessoa de aceitar a pressão do cliente, sabe? Na minha empresa, a gente já foi assim, e aceitar o que o cliente fala, beleza, cair na pressão dele. Eu preciso que você me mande 2 toners. Mas, cara, pô, você imprime meio toner por mês. Não, me manda 2, que eu já quero ter 2 aqui no estoque e tal. Então, quando você cai na pressão do cliente, você acaba só fica ruim para você, tá? Então, não cai na pressão do cliente e um dos fatores que faz com que você tenha como não cair na pressão é você ter esse contrato assinado antes de entregar os equipamentos, tá? Teve uma pessoa, eu fiz uma live já falando sobre isso um bom tempo atrás, e teve uma pessoa que falou assim para mim: é, aqui onde eu moro, se for assim, o cliente não fecha. O cliente quer impressora para ontem. Caramba, meu. Todo mundo é igual. Todo mundo na sua cidade, na sua região, pensa assim, cara. Caramba. Aí eu falei, puxa vida, né? Que padronização é essa de seres humanos que todos pensam igual, né? Então, isso aí, galera, não existe, tá? Não caia nessa. Você, na proposta, quanto mais sério você for, já na proposta para o cliente, quanto mais sério, mais ele vai te respeitar.
quanto mais objeções você colocar, quanto mais obstáculos você colocar, é o que eu digo, é contraintuitivo isso, mas o cliente mais vai te respeitar, tá? Porque ele vai ver que. E outra coisa também, eu vou ser sincero, o cliente que quer só as coisas no jeitinho, eu nem faço questão de ter. Tá? Então eu quero um cliente que me respeite, que respeite a minha empresa e que respeite o contrato que a gente vai estar assinando, porque eu vou estar respeitando esse contrato, tá? É uma das coisas que eu mais respeito na minha vida é o contrato, é um contrato assinado, tá? Então o cliente tem que respeitar esse contrato também, tá? Ah, uma outra coisa também que eu sei que tem gente que não cobra. Depois me conta aí se você cobra ou não. Se eu começar a falar aqui esse tipo, a quantidade de coisas que eu já passei com um cliente e que eu cedi, tá? Porque eu não, eu não honrei a minha empresa. Essa é a verdade, eu não honrei a minha empresa, porque quando você cede, você não está honrando a sua empresa, porque você tem que se dar o respeito primeiro. Para você respeitar os outros, você tem que se dar o respeito primeiro, tá? Então é o que eu penso e é assim que eu, hoje em dia é assim que eu levo a minha empresa, tá? Não hoje em dia, já faz um bom tempo que é assim, mas é como tem que ser. Aí o Edson, verdade, já levei prejuízo por acreditar no cliente, querer ajudar demais, sem passar pelo protocolo de assinar o contrato para depois fazer a instalação na impressora. Tá aí, cara, tá aí, ó. O Edson ele tá assinando embaixo do que eu acabei de falar aqui, tá? Então você vê que a gente nem precisa ir muito longe para falar, para ter certeza ali do que eu estou falando, faz muito sentido, né? Você assinar, você fazer as entregas dos equipamentos sem ter o contrato assinado não é muito saudável para você, tá? E depois que você tem, ó, você fecha um contrato com o cliente, você começa a ter um pouco de atrito com ele logo no comecinho do tipo assim, é, o cara não assina o contrato, e aí você entrega as impressoras, aí ele fala que uma das impressoras não era essa que ele queria, não foi o que combinou, aí você tem que trocar, aí você tem um bate-boca. Depois que você tem esse bate-boca aí nos primeiros 15, 20 dias com o cliente, os próximos 3 anos que você vai ter com ele de contrato, sempre vai ter um pouco de animosidade ali, sabe? Sempre vai ter essa situação de que você vai lembrar que o cara ele não foi muito justo com você, ou ele vai achar que você não foi muito justo com ele, tá? Então, sempre no papel. E a proposta, galera, quando você envia a proposta não é um contrato, tá? Por mais que você mostre para o cliente aqui que, ó, mas eu te enviei a proposta, ó, você aceitou a proposta, é, ele não quer saber, tá? Ele vai falar, ah, mas não está assinado o contrato, eu não quero nem saber, tá? Então tem que ser realmente contrato, tá? O que vale é o contrato, tá? Então, uma outra coisa que também que eu sei que tem muita gente que não cobra, que tem muita gente que não cobra, é mau uso, tá? Então, você tem que ter no contrato definição do que é mau uso, tá? Defina tudo, todos os itens que é mau uso no contrato. E um detalhe, tá? E um detalhe que tem que ficar claro no contrato também é que quem avalia o mau uso é você, não é o cliente, tá? Então vocês não vão chegar numa reunião e falar assim: vamos ver o que você acha se é mau uso e vamos ver o que eu acho que é mau uso, que é o ponto de vista de cada um, tá? Então não existe ponto de vista de mau uso, tá? O mau uso quem define é sempre você, tá? Então, por exemplo, acontece direto com alguns clientes meus, de cliente falar assim, ah, pô, tá com uma mancha aqui na impressão, né? Aí quando a gente pega a impressora para arrumar, caiu um clips dentro da impressora, caiu um grampo dentro da impressora, furou a película do fusor do cliente, tá? Então, se você não cobra esse tipo de mau uso, fica recorrente esse tipo de descaso, né? Porque eu trato isso como um descaso, sabe? O cliente, ele não tem um cuidado. Ah, fala assim, ah, é alugado, vai de qualquer jeito, sabe? Quando a pessoa aluga um carro, que a pessoa fala, ah, meu carro alugado, eu não tô nem aí, meu, vou andar só em primeira, não vou nem trocar as marchas para não ter trabalho. Então,
Tem usuários que pensam dessa forma, infelizmente. Então, quando a gente cobra, caiu um grampo, beleza, caiu um grampo, ó, é R$ 1.800 para trocar o fusor da impressora, tá? Então, tá aqui a impressora de volta, a nota fiscal de R$ 1.800, eu vou te dividir em 2 vezes para você pagar. Faça isso uma vez. Cobre isso uma vez só desse cliente, tá? Você vai ver que nunca mais isso vai acontecer, tá? Então é o que o Edson está falando aqui. Seja profissional do começo ao fim, concordo 100%. Independente do tamanho do cliente, concordo 100% também. Não é porque o cliente é grande e você pequeno que temos que nos pôr nas condições deles. Cara, sensacional. Temos que chegar, temos que chegar no meio termo. Ô Edson, eu vou te contar um negócio, cara. Olha o que aconteceu comigo uma vez. Eu tinha um cliente que ele era uma empresa muito conhecida. Era uma empresa muito conhecida aqui na região, mas muito conhecida mesmo, tá? E aí, cara, eu comecei. Era um contrato muito bom no começo, e que depois o contrato ele já foi ficando, o tempo foi passando, e eu acabava que não. Era outros tempos, tá? Eram outros tempos que eu trabalhava. Eu trabalhava meio que nessa de aceitar o que o cliente falava. A gente não ia, eu não tinha no contrato reajuste anual, sabe? Então ficava tudo mais ou menos assim. E aí, meu, quando um dia eu cheguei nesse cliente, falei, já estava assim, 6, 7 anos com ele, eu cheguei nesse cliente, falei assim para ele, cara, tô precisando fazer um reajuste aí, meu contrato no começo era muito bom, agora não tá muito legal, tal. E como eu falei, presta bem atenção, era uma empresa enorme, tá? Empresa assim, ia ter 200, 300 funcionários aí, e de um nome muito, muito relevante aqui na região. O cara falou assim para mim, falou, olha, Gustavo, seguinte, cara, para você não precisa nem ter lucro com a gente. Só das pessoas saberem que é você que fornece aqui para a gente as impressoras, já é lucro para você, tá? Então o cara falou isso para mim, entende? Então eu não penso dessa forma, né? Ele pode pensar assim, eu não penso dessa forma, porque dava um baita de um trabalho, tinha 49 impressoras alugadas com ele, dava um baita de um trabalho e para ficar empatado só para que os outros saberem que eu faço para você, isso não existe, entendeu? Isso não existe. É legal quando você tá tendo lucro e as pessoas percebem que você fornece para essa empresa. Aí, pô, aí fica, né? Você tem duas vantagens aí em um contrato. Agora, você fornecer um serviço de locação de impressora, que é um negócio que já dá tanto trabalho, só para o cara ir achar, o cara tá se achando lá em cima e ele quis me colocar lá embaixo. Eu falei para ele, então beleza, se é dessa forma, para mim pode encerrar, vamos encerrar esse contrato aí, tá? Vamos ver o que o Edson está falando aqui, ó. Cliente que queima a máquina, eu troco a placa-fonte, não reparo. Se não der reparo, o cliente tem que pagar a máquina nova. Aqui no Goiás é 220 também. Eu já loco com o transformador. Então foi o que eu falei, tem que ser com o transformador mesmo, né? É isso aí, né? É isso aí, né, Edson? Então o lance quando você alugar a impressora, você já fornece o transformador para o cliente, né? Ô Giancarlo, aí não, pô. Não, aí não. Não. Então, mas aí é simples, cara. Puta, se tá no contrato, se o cara fizer um negócio desse, é simples, cara. É simples. Eu falo para você, cara. Eu monto. Você sabe o que eu faço numa situação dessa? É o seguinte: se o cliente liga lá no 220 sem o transformador, eu faço o seguinte, ó. Eu pego a impressora, eu levo para o meu laboratório e eu faço uma manutenção dela como eu cobraria para qualquer outro cliente, entendeu? Então, vamos supor, eu vou ter que trocar a placa-fonte da impressora, eu vou ter R$ 500 de lucro numa troca de placa-fonte, eu cobro a placa-fonte e troco, tá? Então, eu troco com lucro, tá? Eu não faço no custo, não. Então, pelo amor de Deus, esse tipo de situação aí é impensável, tá? É impensável. Então, eu não tenho esse tipo de problema, tá? Como eu disse, aqui em São Paulo, o estado de São Paulo todo é 110. Acho que no litoral tem algumas cidades que é 220, mas a maioria aqui é tudo 110, tá? Então eu não tenho esse tipo de problema, tá? Mas cobre, tá? Cobre e cobre o transformador também, tá? Então eu falo assim, ó, não sei, cara, se dá para você colocar a tomada junto no transformador, colocar ali
não sei como é que, eu conheço por engasga-gato, aquele plastiquinho que você amarra, enfim, fazer alguma coisa para amarrar para a pessoa não conseguir tirar o transformador da tomada do cabo da impressora. Enfim, eu não sei, tem que inventar alguma coisa, né? Mas eu entendo a situação que isso deve acontecer mesmo, porque o usuário, para ele sair dali e ligar em outro lugar, eu sei como funciona, eu acredito que isso deve acontecer bastante com você mesmo, tá? E aí que o Edson está falando que a gente tem que pagar sem choro mesmo, tá? Então, mau uso, e o mau uso não é só isso, tá? Mau uso é, por exemplo, tem algumas impressoras que tem impressoras menores, um pouco que tem aquela bandejinha que sai o papel, né? Que a bandejinha ela dobra assim, e aí você puxa a bandejinha para fora só para fazer o suporte do papel quando sai a impressão, né? Aquilo lá, para quebrar, é 2 minutos, né? Então, o cliente quebra e quebra a rodo aquilo lá, de qualquer tipo de impressora. Então, quebrou, eu cobro, tá? Então, eu compro a peça, troco e cobro do cliente. Tá aí também para mim. E um detalhe é o seguinte: se a gente vai encerrar um contrato com o cliente, eu recolho todas as impressoras do cliente, faço uma análise e cobro tudo que for mau uso, tá? Obviamente, peças de desgaste eu não cobro, né? Mas o que for mau uso, eu cobro sim, tá? Agora, vamos falar de um assunto aqui que eu queria que vocês me dissessem como é que vocês fazem aí, tá? Eu vou falar o jeito que eu faço, eu queria que vocês me dissessem o jeito que vocês fazem, tá? Quando eu fecho um contrato, a minha empresa não é uma empresa de informática, tá? A minha empresa é uma empresa de impressora. Eu trabalho com locação de impressora, manutenção e venda de suprimentos. Então, quando eu fecho um contrato com o cliente, eu não instalo as impressoras, nem se ele me pagar, tá? Ele pode me pagar R$ 1.000 por impressora para instalar, porque eu não, então R$ 1.000 acho que eu instalo, mas ele pode me pagar que eu não faço instalação, tá? Por que eu não faço instalação? Veja bem, beleza, não teria problema nenhum eu colocar as impressoras lá e instalar. Mas a partir da hora que você instala as impressoras, o cliente ele acha que você é o responsável pela instalação sempre. Então, se ele compra um computador novo, ele vai te chamar para instalar. Se a impressora, o cara manda imprimir, a impressora não imprime. Ele fala assim: ah, é problema de instalação. Aí vai lá, te chama para você instalar também. Vê aqui que deve ser problema de instalação. Aí eu teria que ter um técnico de informática, um técnico aí que entendesse de computador, para ele ficar instalando essas impressoras para mim, tá? Então eu teria que ter mais um funcionário para fazer esse tipo de serviço para mim. E eu não tenho nenhum funcionário que tenha esse tipo de expertise, esse tipo de conhecimento. Eu já não tenho por esse motivo mesmo que eu não quero, tá? Então você imagina você tendo centenas de impressoras locadas, centenas de clientes aí pela região, e você tendo que sair instalando impressora por impressora, né? Então é uma demanda muito grande. Então é um negócio que eu já coloco na proposta, tá? Então na proposta já está lá. Não faça instalação. Então, como eu vendo sempre impressora, como eu alugo sempre impressora nova, a impressora ela vai na caixa para o cliente, tá? Eu só abro a caixa quando chega, a gente faz um testezinho na impressora, pega o número de série, colo o número de patrimônio dela, fecha de novo, embalo e coloco e entrego na caixa para o cliente, tá? Então ele tem aquela experiência de compra super interessante, né? Porque ele vê que as impressoras chegaram lá todas na caixa, todas novas, né? Então ele vai ter uma experiência bem interessante ali. Mas não, instalar eu não faço, tá? Não sei como vocês fazem. Vamos ver o que o Edson está falando aqui. Nós não somos responsáveis pelo suporte da rede do cliente. Impressora que não está achando o PC na rede, o cliente reclama. Pois é. Isso é conteúdo do cliente. Ele entrega instalado. Você entrega instalado, mas depois você já não é mais o responsável, né? Entendi. Isso também é algo que pode fazer. Eu já não faço isso, Edson, pelo seguinte, ó. O cliente, ele pode pedir depois, como ele sabe que você sabe ali instalar, ele vai sempre pedir um jeitinho. Cara, me quebra o galho, puto, o cara que faz a TI pra gente, ele falou que só vai poder atender a gente na outra semana,
corre aqui para me ajudar, porque se não é você, não sei o quê. Então eu já não faço desde o começo, tá? Eu já não faço desde o começo, porque se o cliente, porque eu já aviso o cliente, falo, meu, eu não tenho expertise no assunto, né? O nosso negócio é hardware, tá? O nosso negócio é hardware. Então o cliente já fica sabendo que não adianta querer pedir para instalar. Eu conheço uma pessoa que faz locação de impressoras, que ele cobra, tá? Então ele cobra a instalação à parte, né? É um jeito de você fazer de aumentar o seu ticket. É legal também, eu acho interessante cobrar, né? Então, por exemplo, o cliente, você instala a primeira vez de graça, que nem o Edson faz. Vai lá, entrega, instala na cortesia. Das próximas vezes, você cobra a instalação. É legal, cobra uma visita técnica lá, R$ 120 a visita técnica. Só que eu não tenho uma pessoa para fazer isso. E eu não tenho essa demanda tão grande. Bom, eu não sei se eu teria essa demanda, porque na verdade ninguém me solicita, né? Essa é a verdade. Então eu não sei quanto de demanda eu teria. Mas eu teria que fazer isso, então, cobrar para instalar e ter uma pessoa só para fazer isso, sabe? E aí você imagina, meu, vamos parar para pensar. Eu trabalho com impressora. Aí, ó, eu conheço usuário de computador, mas eu conheço usuário de computador que vocês não têm nem ideia. Você vai lá e instala a impressora para o cliente. Aí, no dia seguinte, o Word do cara não consegue abrir. Aí ele fala, mas foi o cara da impressora que veio mexer aí, ó. Tá vendo? Agora meu Word não abre. Agora o sistema não funciona. Agora isso não sei o quê. Ó meu monitor aqui, ó. Ó meu monitor não sei o quê. Entendeu? Então, eu sei como funciona isso daí. Então, a melhor coisa é não pôr a mão no computador do cliente. Outro dia, minha mãe pediu para pegar o celular dela para apagar uns e-mails que tinha no celular dela. No dia seguinte, eu não sei como o celular dela, acho que não ligava, não sei o que aconteceu. Ela me ligou reclamando o que eu tinha feito no celular dela. Entendeu? Então, quanto menos eu colocar a mão em coisas, sabe? Computador dos outros, celular, esse tipo de coisa, é melhor. Eu tenho assistência técnica lá, eu tenho técnicos especializados em impressora e é isso que a gente trabalha, tá? Então eu tenho peça, tenho tudo lá, mas, meu, o resto, cara, nem me chame. Então eu já deixo já avisado bem na proposta, tá, galera? E a proposta que eu mando, tá? Eu mando uma proposta muito bem feitinha, muito bonitinha, por e-mail para o cliente, tá? Então sempre mandar por e-mail, né? Porque por e-mail você fica gravado ali e com aviso de recebimento, tá? Então tem que ficar tudo muito bem claro esse tipo de situação, tá? Uma outra coisa, quando a gente tem um contrato de locação, que eu considero um jeito errado de se trabalhar, é ter vários canais de atendimento, tá? Então você ter vários canais de atendimento é péssimo, por quê? O cliente tal, você fala por WhatsApp, o cliente X é por e-mail, o cliente Y ele te solicita pelo sistema. Então, o pessoal do atendimento, você tem aquele funcionário antigo, né, que trabalha com você, que ele conhece todos os seus clientes. Puta, então ele sabe que, o fulano, ele gosta só do e-mail, a empresa Y gosta de pedir, solicitar toner por WhatsApp ou solicitar manutenção. Esse cara vai embora, você contrata um funcionário novo, ele vai ficar totalmente perdido, tá? Isso é uma empresa que não tem processos, tá? Então, uma empresa que tem processos, tem que estar tudo muito certinho, porque troca funcionário, a empresa continua funcionando normal, tá? Com um pouquinho só de treinamento, outro funcionário já pega, né? O Edson aqui, eu treino como funcionam as funções da impressora, depois de instalar e ensino a melhor forma de usar. Faço isso no dia da instalação. Depois os funcionários se viram lá, um com o outro. E dá certo assim. É isso aí, cara. Perfeito. Eu faço dessa forma também, tá? Eu envio a impressora. Depois que a impressora está instalada, o cliente entra em contato com a gente, informando se ele precisa de treinamento ou não, tá? Então, tem empresas que a gente leva, entrega os equipamentos e eles nem precisam de treinamento, tá? Porque vamos ser sinceros também, impressora hoje não é das coisas mais difíceis de se usar, né? É tudo muito intuitivo. Então, porque assim, a gente tem que considerar também que não é a primeira impressora que a empresa está vendo na vida, né? Então a gente está substituindo um outro fornecedor, ou a gente está
atualizando as impressoras desse cliente. Então, não é algo que, puxa vida, né? Precise de horas e horas de treinamento. Muitas vezes, com um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, ou um videozinho mesmo, às vezes, que a gente faz, a gente manda no WhatsApp do cliente e já está resolvido, tá? Então, uma outra coisa também, bom, eu tô falando, falei sobre os vários canais de atendimento, tá? Então, padronizem isso, tá? Padronizem o canal de atendimento. Faça assim, se você tem um sistema, o ideal seria ter um sistema na web ali para o seu cliente ele entrar e fazer a solicitação do que ele precisar, demanda de suprimento ou de manutenção, mas deixar sempre um canal só, tá? Que seja de e-mail, porque, poxa, o e-mail tá lá, a gente tem um computador aberto o dia inteiro, o e-mail vai chegando toda hora, né? Então, o cliente precisa se preocupar que você não vai ler o e-mail dele, né? Então, e por último aqui, que eu anotei, é não padronizar também o envio da fatura, né? Então, cai nessa mesma situação dos vários canais, eu no meu caso, eu não sei como vocês fazem aí, no meu caso, todas as faturas vencem no dia 10, tá? Então, eu pego, a gente tira a contagem das impressões até o dia 5 e já envia, né? Então, por exemplo, se no dia 1, 2 a gente já conseguiu captar a contagem do cliente, a gente já envia para ele por e-mail a fatura, tá? Se não, até dia 5, 6, a gente já envia a fatura para o cliente, mas como está em contrato que o vencimento é dia 10, o cliente não pode ficar chorando também. Ah, eu não vi, ah, eu não sabia, atrasou, ah, não sei o quê. Meu amigo, você fechou um contrato dia 10, tá? Vencimento todo dia 10, então você tem que estar atento. Se você não recebeu a fatura, liga para a gente, solicita, mas o combinado a gente padroniza, tá? Então as nossas faturas, a nossa fatura a gente trabalha assim. A gente disponibiliza o PDF para o cliente no nosso sistema, que ele pode retirar via web, e a gente manda para ele por e-mail também, tá? Então, eu tenho um portal de abertura de chamados, mas tem o WhatsApp para o suporte também. Não, beleza, cara. É porque assim, o WhatsApp, ele, ele é um canal que tem que estar sempre aberto com o cliente. Porém, se você envia a fatura para o cliente por WhatsApp, ele é muito fácil para ele não ver. Entendeu? É muito fácil para ele não ver. De repente, aquela pessoa que tem, meu, o dia inteiro falando no WhatsApp, a sua conversa vai ficando lá para baixo e ele não vê que a fatura foi enviada, né? Então, esse tipo de coisa eu não aconselho enviar para o WhatsApp, porque que pode acontecer isso, ele pode alegar que não recebeu. E uma forma profissional de enviar uma fatura, enviar as cobranças, é por e-mail mesmo, tá? Eu considero a forma mais profissional de você enviar e ficar padronizado assim que ele vai receber por e-mail, né? E canais de atendimento eu faço dessa mesma forma também. O cliente ele abre pelo nosso sistema ou ele pode chamar por WhatsApp também, não tem problema, tá? E aí a gente atende. Se você quiser saber mais como empreender no mercado de locação de impressoras, eu tenho um curso que te leva do zero ao avançado nesse mercado. De tempos em tempos eu abro novas turmas. Se você quiser saber mais, o link está na descrição. Até o próximo vídeo.